paz seja contigo. Nós queremos iniciar esse momento de culto, em nome do Deus triuno, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que Deus conforte com as suas palavras de vida, de esperança, com palavras de eternidade, e que vocês possam se abrir para Deus, para recebê-lo, não apenas através desse culto, né, na sua casa, mas também em seu coração. Amém. Se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos, e a verdade ela nunca está em nós. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos purificar de todos os pecados e de toda a injustiça. Jesus pediu aos seus discípulos que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Por isso eu os rogo e os convido, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Senhor. Nos achegamos a Deus em oração. Ó Senhor Deus, a Ti dirijo minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me. Eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra Ti eu pequei e fiz o que detestas. De fato tenho sido mau. Tira de mim o meu pecado. Ó Deus, olha para mim e tem pena de mim. Perdoa todos os meus pecados. Ó Senhor, lembra-te da Tua bondade e do Teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os meus pecados e os meus erros. Por causa do Teu amor e da Tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. Por causa do Teu nome, perdoa minhas iniquidades, que são muitas. Em nome de Teu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ouve minha oração de confissão. Amém. Eu vos anuncio a graça, o amor de Deus, através do sacrifício, a oferta de Cristo Jesus sobre o madeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos purificados, libertos de todos os nossos muitos pecados. Em nome de Deus eu te lembro, perdoados estão os teus pecados. Vá em paz. Amém. Tal como estou tão pecador, confiando em Teu divino amor, a Teu convite chego aqui, Cordeiro Santo, venho a Ti. Tal como estou, me inclino ao mal, no meu estado natural, a pura imagem eu perdi, Cordeiro Santo, venho a Ti. Tal como estou, eu busco a paz, desgraça e medo mal me traz, em árduas lutas me afligi, Cordeiro Santo, venho a Ti. Tal como estou, me acolherás e a remissão concederás, pois ao Teu sangue recorri, Cordeiro Santo, venho a Ti.
tal como estou, me salvarei. Na tua graça esperarei, a tua bênção recebi, Cordeiro Santo, vem a ti. O texto do Evangelho está registrado no livro de Mateus, capítulo 21, verso 23 ao 32. A autoridade de Jesus e João Batista. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciões do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Essa pergunta aqui eles estão fazendo porque Jesus tinha purificado o templo, né? Vendo os cambistas, as pessoas fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. Jesus também tinha feito milagres, e por isso essa pergunta, né? Com que autoridade, né, você faz tais coisas? O texto continua: e Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então aqui Jesus conta a parábola dos dois filhos, também conhecida como a parábola do arrependimento. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não o acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Até aqui a leitura do Evangelho. Nesse momento, eu te convido a confessarmos a nossa fé através das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Tem compaixão de mim, Senhor. Eu clamo pelo teu favor. Contrito está meu coração. Concede alívio
justo e santo no julgar. Se me quiseres condenar, perdido estou sem salvação, envolto em negra escuridão. O sacrifício que convém, que a ti, Senhor, agrada bem, é o triste, humilde coração que implora o teu real perdão. Supremo Rei, ó, vem fazer a tua igreja reviver. A ti daremos com amor os sacrifícios de louvor. Jesus, no Evangelho, ele conta a parábola dos 2 filhos. Também poderíamos dar um outro nome, a parábola do arrependimento. Arrependimento era a mensagem de João Batista. Ele pregava no deserto: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. A primeira mensagem de Jesus, registrada nos evangelhos, ele nos diz: arrependei-vos e crede no evangelho. Os discípulos, enviados por Jesus a pregarem arrependimento para a remissão dos pecados, por todas as nações, começando em Jerusalém. Jesus quer chamar aquela multidão que o seguia, aquela multidão que fazia-lhes perguntas, os sacerdotes, anciões. Jesus quer os chamar ao arrependimento. Da mesma forma que os publicanos e meretrizes foram chamados por João Batista ao arrependimento e tiveram esse arrependimento. Assim diz a parábola de hoje. Um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. E Jesus termina com a pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Esta parábola, ela nos mostra que Deus, o Pai, Ele é que toma a iniciativa de vir ao encontro de seus filhos. Deus vem ao nosso encontro e nos faz um chamado. Vamos para a vinha trabalhar. Após ouvir o convite de Deus, nós, filhos, nós temos uma reação. É impossível Deus vir até nós e não reagirmos a esse convite de Deus. E a reação desses filhos é sim ou não. A questão é: qual tem sido a tua reação a esse convite de Deus? Você tem dito sim ou não? Este convite também é feito de forma igual. Chegando-se ao primeiro filho, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa. Notem, a mensagem de Deus, ela é a mesma. A mensagem de amor de Deus, ela nunca muda. A mesma entregue a uma pessoa é entregue a outra. Também na parábola fica claro que tanto o primeiro filho, que representa os sacerdotes e anciões, quanto o segundo filho, que representa os publicanos e meretrizes, todos nós temos o mesmo Pai, o mesmo Criador, comum a toda a humanidade, aos 2 filhos. Esses 2 filhos representam os tipos de pessoas que existem no reino de Deus. Aqueles que se empolgam diante das multidões, sim, e aqueles que às vezes são mais envergonhados, mais tímidos e às vezes dizem não. O primeiro filho, as palavras são bonitas, elas são agradáveis ao Pai, a Deus.
Ele fala aquilo que o pai gosta de ouvir, palavras bonitas. Todos que estão de fora, ouvindo este filho falando ao pai, eles devem pensar: nossa, que filho bom que esse pai tem. Mas o texto diz, ele disse sim, prontamente, mas não foi para a vinha, ficou apenas em palavras. Este primeiro filho se esperava muito dele, mas nada deu de frutos. E aí tem um texto de Mateus capítulo 7 que diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E nós? Será que temos dito muito sim, Senhor, Senhor? E como é que tem ficado a vontade de Deus no nosso viver? Este primeiro filho representa os religiosos, os anciões, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, que com palavras aparentemente falavam coisas agradáveis, para que as outras pessoas pensassem bem deles. Aos olhos dos outros pareciam bons filhos de Deus. Este primeiro filho, ele não quer perder o seu prestígio diante do seu próximo. Diante da multidão, este primeiro filho fala palavras bonitas e agradáveis, mas era um filho hipócrita. Queria parecer um filho bom, mas era um filho desobediente. Jesus diz sobre estes filhos, ou o primeiro filho, no texto subsequente de Mateus capítulo 23. Ele diz assim lá: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Este primeiro filho também representa aquelas muitas pessoas, cristãos, que quando se casam, naquele dia de festa, diante de seus familiares, diante de sua esposa, diante do seu marido, diante do altar de Deus, do sacerdote, eles dizem sim, juro, amar, ser fiel, mas depois, com o passar do tempo, eles não vão para a vinha, não cumprem a sua palavra. Muitos cristãos também, diante do batismo, quando recebem o convite de ser padrinhos e têm afilhados, naquele dia do batizado é um dia de festa, publicamente dizem sim. Estão nas fotos, os seus nomes nas certidões, mas com o passar do tempo, eles não foram para a vinha. Na profissão de fé, na instrução de crianças, quando chega aquele dia de festa, se levantam entusiasmados diante da multidão de familiares e dizem sim. Com o passar dos anos, eles não vão mais para a vinha. Também representa muitos políticos que na época de eleições, eles dizem aquilo que nós gostamos de ouvir, que Deus gosta de ouvir. Publicamente eles dizem sim. E com o passar do tempo, eles não vão para a vinha. No segundo filho, as palavras até parecem feias. Ele disse: eu não quero, eu não vou. Aos olhos dos outros parece um mau filho, mas no fim, o texto bíblico nos dirá, ele se arrependeu e foi. Este segundo filho, quase nada se esperava dele, ou muito pouco se esperava dele, mas no final ele deu bons frutos, frutos de arrependimento. O segundo filho, que com palavras ele parecia ser ruim, ele representa os publicanos e meretrizes, pecadores publicamente conhecidos. Os publicanos, eles eram a pior espécie de homens entre os judeus. Eles roubavam o seu próprio povo, mandavam prender quem não pagasse os seus impostos e os seus subornos, eram traidores da pátria, pois serviam ao imperador de Roma, cobravam imposto dos seus compatriotas. As meretrizes, pela lei, deveriam ser apedrejadas.
Esses eram os publicanos e meretrizes, o pior tipo de gente. Eles eram os filhos problemáticos. Esses publicanos e meretrizes, verdadeiramente eles disseram para Deus, quando Deus os chamou para a sua vinha: não quero. Com as suas vidas de pecados grosseiros, mas com o passar do tempo eles se arrependeram. Ao ouvirem a pregação, a mensagem de João, no texto de Lucas capítulo 3, João encontrou com publicanos. Olhem só o que diz o texto. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, aqui a João, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Eu lembro de uma mulher adúltera, uma meretriz, que se encontrou certa vez com Jesus Cristo, em meio ao seu apedrejamento. Cristo, olhando para aquela mulher, lhe disse, vai e não peques mais. É isso que se espera de um filho de Deus, o pecador arrependido. Não cobreis mais do que estipulado, é o mesmo que vá e não peques mais. Trazendo para o nosso texto, quando na parábola o pai chamou o segundo filho, disse, vamos para a vinha, ele disse, não quero. E depois, arrependido, ele foi. Aqui eu lembro da parábola de outros 2 filhos, a parábola do filho pródigo. Jesus descreve como é esse momento do arrependimento. De um filho que no primeiro momento disse não, e depois se arrependeu e foi para a vinha. O texto lá nos diz assim, então caindo em si, disse o filho pródigo, quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me chama a atenção a palavra caindo em si. Significa que quando ele estava dizendo não para Deus, quando ele estava dizendo não para o seu pai, quando ele estava no pecado, ele não estava pensando direito. Ele estava louco, caindo em si. Levantou-se e voltou. O mesmo aconteceu com o filho, que disse não. Caindo em si, levantou-se e foi ter com seu pai na vinha. Quando esses filhos que disseram não, eles voltam a se lembrar do amor de Deus, eles deixam os seus maus caminhos e voltam para o caminho de Deus. E nós, que tantas vezes falamos não para Deus, para as coisas de Deus, será que já caímos em si? Será que já nos levantamos de nossos pecados? Já voltamos para Deus ou ainda estamos caídos, como o filho pródigo, ou o filho que havia dito não? Noutra parábola, nós temos 2 pessoas que também representam o primeiro e o segundo filho. A parábola do fariseu e do publicano. Nós temos a oração do publicano arrependido. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, ou então, ó Pai, sê propício a mim pecador. Em ambas as parábolas, tanto a do filho pródigo, quanto do fariseu e do publicano, nós temos pessoas pecadoras, mas arrependidas. Porém, temos aqueles que se acham melhor do que os outros, que querem parecer bons filhos, mas que ficou o irmão do filho pródigo, que ficou em casa quando o filho retornou, o irmão retornou, e não quis participar da festa que o pai tinha preparado. Ele até diz no texto bíblico, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Notem, esse irmão mais velho, ele diz, olha, eu nunca transgredi uma ordem, um mandamento teu. Ele quer parecer ser uma pessoa boa.
E aí depois ele faz questão de dizer para o pai: vindo porém este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Ele fala bem dele e fala mal do seu próximo, do seu irmão. Ou então, na parábola do fariseu e do publicano, o fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. E aqui provavelmente ele estava olhando para o publicano na igreja, lá no último banco. Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. É como se fosse o irmão mais velho na parábola do filho pródigo, dizendo: visto porém esse teu filho que desperdiçou todos os seus bens com meretrizes. E aí depois o fariseu começa a falar bem de si mesmo: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ou então, como aquele filho mais velho da parábola do filho pródigo: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Quem você é? O arrependido ou o que se acha melhor do que os outros? Quem nós somos? O filho que aparentemente tenta agradar a Deus com palavras bonitas para que as outras pessoas se impressionem frente dos outros e não consegue? Ou o filho que não agradou a Deus, que aparentemente aos olhos do mundo está perdido e condenado, mas que entregou a Deus um coração arrependido, caindo em si, levantou-se e voltou. Uma pessoa verdadeiramente arrependida, ela admite o erro, ela admite o pecado que ela cometeu. O filho pródigo, caindo em si, levantou-se, foi em direção ao pai e disse: Pai, pequei contra ti e fiz o que é mal. Não sou digno de ser chamado teu filho. Será que você tem conseguido admitir os teus pecados? Ou será que você vive mentindo com palavras bonitas? Sim, Senhor, palavras que são agradáveis a Deus e aos outros, porém com atitudes parecidas com o primeiro filho na parábola do texto do Evangelho. Porém não foi para a vinha. Depois do arrependimento, somos levados a fazer aquilo que lá no princípio nós havíamos recusados a fazer. O filho pródigo volta para a casa de seu pai, a qual antes ele não queria ficar. Ou o segundo filho que, perguntado pelo pai: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele tinha dito primeiramente: não quero. Depois, arrependido, foi. Notem, o arrependimento os fez mudar seus caminhos, suas atitudes, as suas palavras. Aquilo que antes eles não queriam, agora eles querem. Serem pessoas diferentes. O filho pródigo, quando retorna arrependido, nem parece mais aquele filho que antes havia desobedecido seu pai, que tinha pedido a herança. O filho que disse não para o seu pai diante dos outros: não quero ir para a vinha. Agora ele diz sim. E nem parece mais aquele filho rebelde que havia desobedecido. Percebam que nesta parábola, tanto o primeiro filho quanto o segundo filho, todos eram pecadores. O primeiro filho que disse sim e não foi, ele era mentiroso, hipócrita. O segundo filho que disse não e depois arrependido foi para a vinha, ele era um filho desobediente. Nenhum justo sequer. Estas são as pessoas neste mundo. E aqui, por causa desses filhos pecadores, vai entrar um outro filho, o terceiro filho. Vai entrar Jesus nesta história. Um filho obediente, em palavras, como o primeiro filho, que disse sim, Senhor, para Deus. Também foi obediente em atitudes, em atos, como o segundo filho. Foi para a vinha e fez a vontade de Deus. Cristo não precisou se arrepender de nada, como os publicanos e meretrizes, pois foi fiel desde o início. Ele nunca disse: não, Senhor.
aceitou fazer a vontade de Deus. Jesus, este sim, é um filho santo de Deus. No Antigo Testamento nós temos o povo de Israel, o primeiro filho da parábola. Deus então, vendo que este primeiro filho não havia ido para a vinha, chamou um segundo filho, um segundo povo, para realizar o seu serviço. Vendo Deus que este segundo povo era desobediente, Deus então nos envia o seu filho, a Jesus Cristo, para contemplar a obra de sua vinha, para fazer aquilo que nós nunca conseguimos fazer. Por isso nos diz na Bíblia: vinde, pois tudo está preparado. Que o Espírito Santo nos ajude a dizermos sim, Senhor, às coisas de Deus, a sermos cristãos não apenas de palavras ou de aparências. Que Deus nos ajude, mas que também possamos, quando falarmos não para Deus, a termos um coração arrependido e voltarmos. Aqueles que estejam caídos, que possam se levantar o mais rápido possível e voltar de suas escolhas, dos seus nãos para Deus, das suas palavras erradas, e irem para a vinha. Que Deus nos conceda o seu Espírito Santo, a nós que somos seus filhos, chamados para a sua vinha, para o seu reino. Amém. Eu te convido a nos achegarmos a Deus em oração, que você também na sua casa, no seu momento, possa também levar a sua oração a Deus nesse momento. Todo-Poderoso Deus, nosso Pai Celestial, reconhecemos com sincera gratidão a Tua bondade, o Teu amor por nós, pela humanidade, pela Tua criação, apesar de não merecermos ou não fazermos por onde. Louvamos-Te porque nos criaste, nos preservas e nos dás todas as bênçãos desta vida. Acima de tudo, louvamos-Te ainda mais pela esperança da glória e pelo Teu inestimável amor na redenção, salvação do mundo, realizada por nosso Senhor Jesus Cristo e oferecida a nós através da palavra, dos sacramentos do batismo e da ceia, que são os meios da graça que nos deste. Suplicamos que nos faças reconhecer essas bênçãos e que em nosso coração Te sejamos infinitamente agradecidos e Te louvamos, não só com os lábios, com palavras bonitas, mas também com a nossa vida, com nossas atitudes, com os nossos gestos. Sendo assim, poderemos viver de forma agradável a Ti, receber ajuda, conforto nas tribulações desta vida e, finalmente, ser recebidos no Teu reino eterno, por Tua infinita misericórdia, em Jesus nosso Senhor. Bondoso Deus, pedimos que mantenhas a Tua igreja em todo o mundo e que dirijas e governes pelo Teu Espírito Santo. Guia os cristãos no caminho da verdade e mantenha a sua fé em Cristo Jesus, para que permaneçam todos esses cristãos, toda a Tua igreja, unidos no Espírito, na fé, na Tua paz, possamos viver de acordo com a Tua vontade e fazer a Tua obra nesta vinha. Derrama sobre todos os ministros do Evangelho, sobre todas as congregações, o Espírito da Tua graça, para que Te sirvam com alegria. Com muita sinceridade, rogamos-Te que olhes com favor ao governo do Brasil, todas as autoridades da nossa pátria. Encha-os com a Tua graça, para que sempre andem no Teu caminho. Abençoa nossas autoridades e a sua ação, para que a paz, a felicidade, a verdade e a justiça sejam sempre estabelecidas e mantidas entre nós por todas as gerações. Com humildade suplicamos-Te que olhes por toda a humanidade, fazendo com que conheçam os Teus caminhos, a redenção que há em Cristo Jesus,
a qual foi adquirida para todas as nações. Ó Deus, pedimos-te também que protejas todos os que viajam por terra, mar ou ar. Socorras a todos os que encontram em perigo, dificuldades, e satisfaças as necessidades de todas as tuas criaturas. Entregamos nas tuas mãos paternas todos os que estão sendo afligidos no corpo e na alma, quer por doenças, enfermidades, quer por situações das quais andam por um vale da sombra da morte. Que o Senhor as liberte de suas aflições, lhes dê a paciência para aguardarem o socorro nesse momento de sofrimento. Que o bom pastor Jesus as conduza em segurança. Misericordioso Deus, ouve as nossas humildes petições, que oferecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, a quem juntamente contigo e com o Espírito Santo damos toda a honra e glória, agora e para sempre. Amém. Eu também te convido a orarmos em conjunto a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A cada um de vocês que puderam entregar a Deus um coração arrependido, que talvez em alguns momentos da semana disseram não, mas aqui estão nesta vinha, nesta igreja, nesse momento de culto em seu lar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.